Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. O nosso tema é o Hadoop File System, ou HDFS. Para nós entendermos o HDFS, primeiro nós temos que entender o que vem a ser um sistema de arquivos. O sistema de arquivos é um programa, é uma divisão, uma subdivisão de um sistema operacional, cuja função é armazenar os dados de uma forma organizada, tá? De tal forma que eu armazeno aquele dado para que posteriormente eu possa recuperá-lo. Então ele distribui interfaces de programação, normalmente conhecido de padrão POSIX, tá? Na qual você armazena um dado na forma de diretórios ou pastas, que é uma forma organizada de armazenamento, e no momento que você necessitar, você acessa esses dados. Ele cria uma total transparência do sistema operacional para com os seus usuários. Ele cria uma camada de abstração, removendo toda a complexidade em que você tem que acessar cilindros, índices, setores. Então ele tira toda essa complexidade e entrega uma forma ágil e fácil de gravar e ler os seus arquivos dentro da sua estrutura. Bem, basicamente nós podemos dividir o nosso sistema de arquivos com dois tipos, né? O sistema de arquivos locais e o sistema de arquivos distribuídos. O sistema de arquivo local é o que vocês já estão acostumados a usar, em que os dados são armazenados localmente no seu próprio disco rígido ou no seu memory stick, famoso pendrive, memórias digitais, dentre outros. O sistema de arquivo distribuído, essa informação ela está compartilhada ou está distribuída entre vários nós. Então, pode ser que um nó tenha todas as informações ou cada nó tenha somente um pedaço dessa informação ou uma cópia desse pedaço. Então, outros exemplos de sistema de arquivo distribuído, eu poderia dizer, nós temos o Google File System, que foi base do Hadoop, nós temos o Gluster, que é o GNU Cluster File System, da Red Hat, nós temos o Ceph, que também é um sistema de arquivo da Red Hat, nós temos o Global File System, da Red Hat, nós temos o Spectrum Scale da IBM, que é o antigo General Parallel File System, o GPFS, na qual esse autor também é um especialista. Eu sou basicamente um especialista em sistemas distribuídos, tá? Então eu conheço profundamente o Gluster, Ceph, GPFS, o Global File System e o Oracle OCFS2, que é o Oracle Cluster File System. Então são sistemas de arquivo distribuído que permite com que o dado seja espalhado entre vários nós e consiga ter um acesso concorrente, ou seja, vários usuários conseguem acessar o mesmo dado com escrita e leituras concorrentes. Claro que para isso ele utiliza um método chamado Distributed Locked Manager. É o cara que, quando eu estou acessando um arquivo ou determinada informação, ela tem que ser bloqueada para os demais usuários. Então, qualquer sistema de arquivo distribuído tem que ter esse mecanismo de trava distribuída, conhecido como DLM, Distributed Locked Manager. E o NFS ele é um caso à parte, ele não é bem um sistema de arquivos distribuído, ele é um sistema de arquivos compartilhado em rede. Na verdade, existe um servidor que exporta essa informação para os demais servidores, na qual ele monta esse sistema de arquivo distribuído, né, como se fosse um sistema de arquivos local. Ele usa uma estrutura cliente-servidor que emula um sistema distribuído. Então, na verdade, ele não é um file system distribuído, ele é um sistema distribuído compartilhado por rede. Então, isso é um tópico bem interessante que vocês têm que saber. Existem sistemas de arquivos puramente distribuído, que é o exemplo do Hadoop File System, que é o exemplo do Gluster, que é o exemplo do GPFS, que é o Spectrum Scale. Tá? E existem aqueles que permitem essa distribuição através de compartilhamento, que é o caso do NFS. Então, ele é um sistema de arquivos, ele não é um file system puramente distribuído, né? Na verdade, ele compartilha esses dados numa rede. E aqui justamente essa ideia do NFS, né? Eu exporto um pedaço da minha árvore, tá? E o cliente NFS monta esse pedaço que eu estou exportando, como vocês podem ver, né? Ele monta exportando /remote, ele monta essa estrutura como se fosse uma extensão daquele servidor.
Então, um exemplo clássico no ambiente Microsoft é o DFS, que é o Distributed File System, que ele é bem parecido com o NFS, né? Ele entrega um pedaço da árvore e eu monto. Aí entra o design, a estrutura do Google File System, onde o Doug Cutting utilizou como base para construir o Hadoop File System, onde nós temos servidores master, onde executa a função de nomeação, é o índice, onde o cliente pergunta a informação para o servidor de índice e ele encaminha para quais servidores aquele dado está armazenado. Muito bem. Então, quais são as características do HDFS? Primeiro que ele utiliza uma arquitetura mestre-escravo, ou seja, existe um cara chamado NameNode, que é o servidor de índice, é o servidor de metadado, que é onde ele sabe aonde está aquele dado e as posições dentro dos servidores de dados, que nós chamamos de data nodes. Essa configuração padrão, ela não é tolerante à falha, então significa que se o NameNode morrer, você não vai ter acesso aos dados, por isso que é importante você ter um sistema HDFS em alta disponibilidade. Tá? Normalmente ele usa uma arquitetura mestre-escravo, ativo-passivo, para o NameNode. Ele divide os dados em blocos, normalmente, até a versão 2.7.3, se não me falha a memória, o tamanho padrão é 64 MB. A partir da versão 2.7.3, o tamanho padrão passou a ser 128 MB. Bem diferente que vocês estão acostumados com o tamanho de file system do bloco de 4K e um tamanho de file system de 256K, que é quando ele organiza nível de sistema operacional. Tá? Seria mais ou menos equivalente ao tamanho de bloco de 16K, 32K que nós temos no sistema de arquivos, equivale a isso daí aos 128 MB, que é o tamanho do Big Data. Por quê? Lembre-se que ele é um sistema de arquivos para armazenar dados grandes, uma quantidade enorme de dados. Por isso o tamanho dos blocos são grandes. E o tamanho do bloco mínimo, para ser performático, é 128 MB. E para manter a tolerância a falhas, ele utiliza até a versão 2.9, 2.7, 2.7, 2.8, 2.9, a técnica usada era a replicação, ou seja, o dado pode ter até 3 réplicas que são espalhadas em todos os nós que compõem o cluster. A partir da versão 3, foi adicionada mais uma funcionalidade chamada Erase Code, que quem é de redes ou de armazenamento de dados já ouviu falar de um negócio chamado RAID, que é você pegar vários discos e distribuir os dados entre esses vários discos. Na prática, eu vou mostrar como é isso. Tá? Então, na prática, seria mais ou menos o seguinte. Vou fazer um que nós chamamos de RAID 5. O RAID 5, ele permite ter, no mínimo de 3 discos, sendo que um disco é praticamente dedicado a um negócio chamado paridade. Então, eu vou ter o primeiro disco eu vou chamar de A, o segundo disco eu vou chamar de B, e o segundo disco eu vou chamar de C. E aqui eu vou gravar, primeiro dado 1, aqui eu vou gravar 5, e aqui eu vou gravar minha paridade. Minha paridade é basicamente a soma de 5 mais 1, que é 6. Agora vamos para o próximo. Então aqui eu tenho 5 não, vamos botar 3. Aqui eu vou colocar 7. E aqui seria a minha paridade, que seria 7 mais 3, que é igual a 10. Deixa eu só jogar um pouquinho mais para cá, para facilitar, para vocês entenderem o que vem a ser o Erase Code. Aqui eu vou ter a paridade, eu vou calcular. Imagine que aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 9. Bom, vamos botar 8. Tá? Aqui eu já consigo calcular a paridade.
que é 10. Ou seja, nós vimos que a minha paridade está espalhada nos 3 discos. Agora imagine a seguinte situação. O disco B queimou. Vamos lá, o disco B queimou. Como é que nós vamos calcular a paridade? É simples. A paridade dessa estrutura aqui, eu tenho 6 menos 5, eu vou ter o quê? 6 menos 5, desculpa, menos 1, eu vou encontrar 5. Ou seja, troquei o disco e já reconstruí o segundo disco. Qual seria o valor que eu teria aqui? A paridade, que é 7 mais 3, 10. Então, eu consigo recuperar esse dado aqui, onde eu sei que é 7 mais 3, eu vou ter 10. Consegui montar um outro pedaço do dado. Agora, vamos montar o último pedaço dos dados aqui. Eu tenho a paridade, que é 10 menos 8. Esse dado aqui é o 2. Então, se você observar, imagine essa situação onde cada disco desse daqui, cada letra, é uma máquina com os seus respectivos discos na barriga. Tá? Onde eu tenho esse dado espalhado, esses dados espalhados entre 3 servidores. Significa que na queima de um disco ou na queima de um servidor total, ainda assim eu consigo reconstruir os dados e continuar lendo, acessando os dados, como se nada tivesse acontecido. Então, esse é o conceito do Erase Code. É a forma como o Hadoop também utiliza a partir da versão 3. Você tem a forma de você fazer a informação dispersa. Tá bom, Pitanga, e qual a vantagem da réplica e do Erase Code? É matemática, gente. Réplica, o que é réplica? Réplica é uma cópia fiel do dado. Fiel do dado. Então, significa que se eu tenho um dado, eu tenho um armazenamento de 100 tera bruto entre meus discos, qual seria meu armazenamento líquido? É só você pegar 100 e dividir pelo número de réplicas. No caso, máximo 3. Então, eu vou ter mais ou menos 33,33 terabytes líquido ou usáveis. Se eu utilizar 2 réplicas, esse valor sobe para 50 tera líquido. Então, de acordo com o número de réplicas, o meu tamanho bruto vai ser dividido pela quantidade de réplicas. No Erase Code, a fórmula é bem simples. Na verdade, você perde 33%, no caso aqui, de eu usar um Erase Code de 3, tá? Com uma paridade, eu poderia botar 3 mais 1, poderia chamar de 3 discos com mais 1, então teria 4 discos, né? Então tem 3 discos de dados mais uma réplica, um disco que armazenaria a paridade distribuída. Então eu na verdade eu perco 33% de espaço. Então, na verdade, se eu tenho 100 tera, na verdade eu vou estar perdendo 100 vezes 0,33. Vou estar perdendo 33 tera menos 100. Líquido eu vou ter 67. Então você observa que, olha a diferença, eu tenho 2 réplicas, eu só tenho 50 tera. Se eu utilizar um Erase Code, onde eu tenho 3 para 1, ou seja, um disco eu perco para paridade, eu consigo ter no mínimo mais 17 tera disponível de espaço. Claro que isso daqui será sempre um pouco mais lento do que essa estrutura. Por isso é que no design de um projeto, sistema de arquivo distribuído, nós temos que pesar custo-benefício, nós temos que pensar também em desempenho. Então, essa aqui é a explicação da diferença entre réplica e replicação distribuída através de Erase Code. Continuando. Então, a ideia
do Hadoop é que o nosso clutch de Hadoop sejam armazenados por hex, tá? Você utiliza máquinas comuns, máquinas de mercado, tá? Claro que no ambiente de Hadoop profissional você vai comprar servidores especializados no assunto, né? Você vai comprar servidores Dell, servidores IBM Power, já que os servidores IBM Power da IBM tem um desempenho acima do normal, apesar de ser um pouquinho mais caro, né? Mas compensa projetos se trabalhar com máquinas Power 9, então vem com recursos assim fora do normal. Não é porque eu trabalhei na não, porque realmente eu conheço profundamente de arquitetura Intel e conheço um pouquinho da arquitetura Power e faz uma diferença gritante numa POC. Onde um desses nós ele vai executar a função de name node, ele é um índice. Alguém pergunta para o name node e ele informa em quais data nodes você pode encontrar aquela informação. Como nós vimos, esse dado ele é fatiado, tá, em pedaços de 128 MB e pode ter até um fator de replicação de 3 unidades. Então você tem um conjunto grande de máquinas, esse dado ele é dividido em bloco de 128, antigamente o padrão é 64 MB, mas isso é configurável, em que esse dado fica disperso entre essas máquinas. Lembrando que o Hadoop ele cresce em quantidade de nós, então ele tem esse problema. Se você precisar crescer o armazenamento, você vai ter que colocar mais dados. Vai ter que colocar mais servidores. Tá? Se você precisar diminuir, você vai ter que remover servidores. Então você aumenta a quantidade de servidores envolvidos. Eu não consigo, utilizando o HDFS próprio do Hadoop, desassociar processamento de armazenamento. É claro que existem soluções de mercado que você consegue desacoplar o processamento do armazenamento. É o caso, por exemplo, do Spectrum Scale, tá? Onde eu consigo crescer o armazenamento independente da quantidade de nós que o meu Hadoop vai utilizar. Isso é bem interessante, que você só cresce na hora que aumentar o processamento. E na hora que eu precisar aumentar sob demanda o armazenamento, eu só mexo na camada de armazenamento sem alterar nenhuma configuração do meu Hadoop. Então nós vimos que o bloco padrão é o HDFS. Lembrando que o HDFS ele é montado em cima de um file system tradicional. No caso, eu formato o disco com o XFS, no caso do Linux. Em cima do XFS ou do ST3 é que eu coloco o HDFS. Tá? Então eu não entrego totalmente um módulo disco físico para o Hadoop. Simplesmente eu vou entregar um local onde ele vai armazenar aqueles dados. E normalmente, aqui tem um exemplo, imagina que eu tenho um dado de 420, o que ele faz? Ele vai alocar aqui 128 MB, 128 MB, 128 MB e só vai alocar 36 restantes para agrupar todo aquele bloco. Então, somente aquele espaço é utilizado. Então, ele é dividido dessa forma. E eles, como te disse a vocês, ele trabalha com blocos grandes, porque você imagina que a quantidade de dados é muito grande, você vai trabalhar com informações enormes. Como eu disse para vocês também no início do curso, ele não trabalha com dados pequenos. A performance é muito ruim trabalhar com dados pequenininhos que vai exigir uma alta latência. Então, para esse tipo de coisa, o HDFS não é a sua solução. Outro ponto importante que eu mostrei para vocês, o HDFS você não vê, você interage com ele, você acredita que ele existe. Então vamos reviver isso daqui, né? Essa teoria. Vamos apagar aqui. Então, eu acredito. HDFS, DFS, LS, na verdade são vários comandos, né? Você acredita que ele está lá. Assim como eu consigo também identificar o espaço ocupado. Deixa eu dar um grep aqui.
HDFS, aqui ó, report. HDFS, DFS admin report, ele vai gerar um relatório de como é que ele montou, né? Então aqui eu tenho a capacidade configurada, 16, capacidade presente 12 GB, disponível, DFS usado, capacidade usado, bloco sobre replicação, sei, na verdade não está sobre replicado, porque eu estou usando o fator de replicação igual a 1, não tem replicação. Ele tem um data node, que está armazenando aquele dado. Deixa eu pegar mais alguma informação aqui interessante. Para papar, quantidade de blocos. Também tenho FS-SCK, FS-SCK, barra, deixa eu pegar aqui o... Vou tirar aqui o DFS admin. Aqui o DFS, FSCK. Ele vai invocar aqui características, dizendo o seguinte, olha, a saúde desse arquivo está boa. Conectou o name node, identificou. Quantidade mínima de blocos replicados, tamanho do bloco utilizado, tamanho total do bloco, quantidade de arquivos 1. Está no rack 1. Ou seja, eu coletei informação do tamanho do bloco, onde está aquela informação. Ou seja, eu fiz um levantamento das características daquele arquivo, esticando se a saúde dele está boa ou não. Tá? Novamente, a gente parte do princípio que existe isso daqui, mas na prática não. Na prática, ele está armazenando aqui, ó, home, Hadoop data. Então aqui é que ele vai armazenar as informações do HDFS e ele gerencia. É aqui que o name node armazena suas informações, né? CD name, que são as referentes. Então, name node aqui, lembre-se do distributed locker, então ele usa o sistema de trava para não deixar com que outros arquivos, outros usuários tentem acessar quando alguém estiver fazendo uma operação de escrita e leitura. E aqui nós temos a imagem de metadados. Se eu tentar acessar aqui, vocês vão ver que não consegue enxergar nada, porque isso aqui é uma informação gravada do próprio Hadoop. São os índices. E também o FS-Image, que é a forma como ele captura e pega os dados. O secundário name node é o cara que vai controlar essa geração de logs e vai gerar de tempo em tempo snapshot, um instantâneo, para que, se por acaso der algum problema, ele consiga recuperar dos logs, reconstruir o name node. Muito bem. Continuando, então aqui vimos essa estrutura, né? Você tem um server que tem a função de name node, onde ele no data node, e também grava essas informações em diversos outros nós que executam também a função de data node de uma forma distribuída através de racks. Bem, como é que ele faz? Como é que um cliente, né? Então, nós acabamos de ver isso daqui, né? Que é o edit log, que é onde ele grava as informações, aqui é onde ele grava os índices, tá? E o secundário name node gerencia esses dois carinhas aqui, FS-Image e o edit log. É a função do name nodes ficar checando se os nós estão disponíveis ou não, tá? Então o cliente pediu, olha, eu quero a informação A e a informação C. Tá? Aí ele pede o name node tem mapeado tudo isso daí, ó. Tá? Então ele sabe em quais dos nós cada um tem aquela informação. Então o data node 1 tem, ó, eu tenho o bloco A e tenho o bloco C. Então ele sabe exatamente, encaminha o cliente a buscar
o dado desse nó. Então, ele é um cara que armazena as informações de metadado. Ele é um índice, tá? E sabe sobre todas as características daquele arquivo. Bem, novamente, o name node pode ser um ou dois por cluster, então ele usa o conceito de mestre-escravo, na verdade ativo-passivo. É ele que gerencia e determina como é que os chunks de dados, os blocos de dados, né, os pedaços dos dados são distribuídos entre os datas nodes. E ele armazena basicamente metadados. Os dados são distribuídos entre os data nodes. Então, a função do data node é ele armazenar esse pedaço de dados e entregar ao name node no momento que for requisitado. E o padrão de armazenamento é 128. E se nós utilizarmos algumas outras ferramentas, ele é visto como basicamente um file system local. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou abrir aqui a nossa receitinha de bolo. E aqui tem alguns serviços, se não me falha a memória, acho que é esse cara aqui. Vamos abrir um browser aqui. Eu vou acessar. Eu estou acessando o nosso serviço na porta 9870. Então, eu tenho uma visão do meu file system para interface gráfica, com capacidade configurada, os nós que estão vivos, os nós que estão mortos, quanto é que está armazenado. Ó. Eu consigo ter essa visão completa de utilização do meu ambiente. Tá? Onde é que está o edit log? Onde é que está o journal ali que me permite recuperar? Onde é que está o dado propriamente dito? Se está funcionando? Quais são os tipos de storage? Muito bem. Informação do data node. Cada um dos data nodes eu consigo enxergar aqui. No caso de falha, o snapshot que ele pode ter tirado para que me permita recuperar aquela informação. E o que ele fez para levantar, né? Todo o processo de inicialização eu consigo monitorar todos os edit logs. Aqui está o checkpoint, aonde que ele salvou o checkpoint, que é o que me permite recuperar. Então está aqui, ó, Home, Hadoop, HDFS Name Node, Courage, FS Image CHP. Esse cara aqui é a função do nosso secundário. Tá? O Secondary Name Node é o cara que vai gerar o checkpoint, é ele que vai limpar esses logs para deixar isso de forma organizada e se recuperar no caso de uma falha. Tá? Então, a própria ferramenta permite fazer isso. E aqui utilizar utilitários, ó, Browse the File System. Então, eu consigo navegar dentro da estrutura aqui, ó. Toda a estrutura dele, eu vou aqui no barra teste, a estrutura, o arquivo que está lá dentro, que eu posso simplesmente fazer tudo por aqui e apagar. TMP use, não posso muito bem vir aqui e mandar apagar. Ah, a permissão está negada, eu teria que mudar a permissão. Ou seja, eu consigo navegar na estrutura, acessar os logs, tudo isso navegando pela própria interface. Perfeito? Então, eu consigo manipular a utilização as configurações específicas do Hadoop, navegando pela interface do Hadoop. Essa é uma das interfaces, tem várias, né? Então, eu consigo navegar na estrutura do HDFS utilizando a própria interface gráfica sem precisar de linha de comando. Claro que existem outras ferramentas, como o Ambari, que permite você fazer isso de uma forma bem melhor do que essa que vocês estão vendo aqui. Muito bem, então vamos voltar. E, obviamente, ele é um próprio sistema de arquivo, então ele tem os comandos próprios para fazer isso. Então, eles são bem parecidos, bem parecido do ambiente Linux tradicional. A única diferença é que tem o catzinho ali na frente, ou DFS, HDFS.
E aqui ele vai mostrar todos os comandos que ele tem disponível para nós usarmos. Comandos administrativos, comando lá do cliente. Nós temos aqui HDFS, DFS. Ele vai mostrar todo o conjunto de comandos desse HDFS. Cat, checksum, group, shown, copy de um local, tirar de um local específico, colocar dentro de lá, dar o DF. Então, traço DF. O tamanho do meu Hadoop. Deve ver se tem algum outro parâmetro, porque toda hora muda, né, gente? Então, df-h. Né? Me mantém a estrutura no formato humano. Tá lá. Ou seja, é bem parecido com o df-h que nós estamos acostumados do Windows. Só que a forma como a gente escreve aqui é um pouquinho diferente, né? Então não é nenhum bicho cabeça, né? Então def stats de estatística. Só que aqui eu tenho que colocar o barra user. Vamos ver aqui, barra stats. Deu put, não, acho que é antes. Vamos como vejo a estatística. A versão é FSCK. Não, tá aqui dentro mesmo. Dá um grep. Teste. Depois eu procuro aqui. Estatística. Depois de dar um man para me pegar. DFS. Traço stats. Barra user. Agora de cabeça eu não me lembro. Depois dar uma verificada com vocês. Ele tem mais um conjunto de comandos ali. Vamos lá. Bem, novamente falando, né? Nós temos a informação A, o bloco A, e observa que ele grava no primeiro bloco, no primeiro rack, e coloca os outros dois no segundo rack, para a forma que você permite. Se queimar um, eu tenho pelo menos mais duas cópias espalhadas entre os meus hacks. Então ele tem um algoritmo interno responsável de distribuir e posicionar esses blocos dentro da estrutura do Hadoop. Então, como é que funciona? Ele escreve o primeiro bloco, que já me permite o acesso, e depois o Datanode se encarrega de criar réplicas, espalham, e obviamente o NameNode sabe exatamente em quais blocos, em quais hacks, em quais servidores aquela informação vai estar armazenada. Então, o HDFS é designado para assumir, tratar qualquer falha no sistema, seja de disco ou da máquina, minimizando os custos de escrita e maximizando a disponibilidade e a performance de leitura. Parte do princípio que, basicamente, a carga maior é leitura. Na verdade, eu tenho 70% de leitura e 30% de performance de escrita, tá? Que é o mais comum dentro de uma estrutura de Hadoop. Qual a função do masternode, no caso do NameNode, são várias, né? Primeiro, tratar os metadados. O que é o metadado? As características, as propriedades do arquivo. Então, ele trata a permissão, propriedade, listas de controle de acesso, ele que controla o nível de replicação e o tamanho do bloco. Já viram que o padrão é 120 por 128, mas você pode controlar esse tamanho. Manter a atualização do último acesso, da última atualização, e implementa cota de acessos aos usuários. Ele cria o que nós chamamos de namespace, ele controla a hierarquia, como é que os dados são gravados, a estrutura hierárquica que são gravados embaixo dele. Aqui eu utilizei o barra user. Bom,
Se eu der um HDFS -ls, ele vai mostrar mais ou menos a minha estrutura aqui, ó. HDFS eu tenho input, output, série será 2. Só que eu tenho ls/user. Dentro de user eu tenho a Hadoop. E dentro do Hadoop eu tenho toda aquela estrutura ali. Então ele está partindo do princípio que eu estou dentro da estrutura do /user/Hadoop. Perfeito? Então o name node é que controla essa estrutura. E eles têm a identificação do nome do arquivo e quais blocos de ID, em qual desses worknodes aquela informação está armazenada. Muito bem. Então, como é que funciona? De tempo em tempo, cada worknode manda um heartbeat de 3 em 3 segundos dizendo se eles estão vivos. O name node sabe se está vivo ou não. No caso aqui, o datanode 2 morreu e ele não envia heartbeat. Então, o name node parte do princípio que o datanode 2 está morto. E espera que pelo menos tenha mais 2 réplicas nas outras extremidades. Então, você observa que ele tem aqui uma réplica no datanode 1 e tem outra réplica no datanode 4. Só que, vamos lá, o datanode 1 replica o dado 1, 2, 3 para o datanode 3. Como o datanode 2 morreu, ele tem que ter no mínimo 3 réplicas, então ele está pedindo que o datanode 1 pegue esse dado e copie e coloque aqui dentro para ele garantir que vai ter mais 3, vai ter no mínimo 3 réplicas daquele mesmo dado. Então ele garante essa consistência, garante essa integridade, garante a disponibilidade dos dados. E aqui como é que funciona o processo de escrita, que é bem parecido com a leitura, né? O cliente envia uma aquisição ao name node para adicionar um arquivo. O name node responde, ó, dá ao cliente um empréstimo para um caminho do arquivo. Então ele vai lá, o cliente, olha, você vai gravar no datanode 1. Para cada bloco, o cliente requisita o name node para prover um novo bloco ID e uma lista de datanodes. Ou seja, se um arquivo for grande e precisar de muito mais bloco, ele tem que listar para mim quais são os datanodes que eu tenho que mandar aquela informação. Gravei no primeiro datanode e o primeiro datanode se encarrega de replicar os dados para os outros servidores de dados. Lembrando que o name node é um ponto de falha, lembrando que o name node secundário, ele não é apesar do nome dar a entender que ele é um name node de backup, na verdade ele não é, tá? Se você perder o name node, você perde o acesso aos dados. Por isso que é super importante você ter uma alta disponibilidade no seu ambiente. Tá? Então, o name node em H ele usa uma configuração ativo-passivo e ele habilita um fast failover no caso da falha do nó. Porque aí o name node secundário se encarrega de recuperar os logs, de reconstruir o name node para que eu volte a acessar aquelas informações. E ele pode ser configurado através da ferramenta gráfica via web Ambari ou Ambari. Lembrando que com o Ambari eu também consigo manusear o meu HDFS. Então, além da interface própria do próprio Hadoop, o Ambari permite você acessar esses dados. Bem, antigamente, o ambiente do Hadoop se encarregava de usar somente discos em único armazenamento, os discos internos na própria máquina. Uma nova arquitetura, ele utiliza o que nós chamamos de tiers de armazenamento. Então, eu posso usar uma coleção de storage mais rápidos e mais lentos e até a memória para fazer isso. E um outro ponto importante, o name node ele faz muitas das suas atividades em memória e posteriormente é feito uma descarga do conteúdo da memória e é salvo em disco. Então, por isso que numa estrutura de projeto de Hadoop, o name node é o cara que tem que ter mais memória e mais processamento, tá? Porque ele armazena muito desses dados
de manipulação dos arquivos em memória e posteriormente ele descarrega isso para disco. Bem, como eu disse para vocês, todo o processo de você fazer ingestão e exportar os resultados dentro do Hadoop, você tem que executar o comando put e get. Então, exemplo. Pulando lá o barra out put. Beleza. Isso daqui, ó. Sair daqui. cd barra home barra Hadoop. Beleza, voltei. Deixa eu dar um ls de novo. cd não, já estou fazendo ls barra saída 2. Vamos ver o conteúdo ali. Então tem um part rr, então eu vou dar um get. Eu vou pegar o conteúdo Então, estou pegando aquele dado que foi processado e trouxe para minha máquina. Tá? Ou seja, eu tirei lá do Hadoop e coloquei. Então, todo o procedimento de colocar alguma coisa e tirar é get put. E agora sim eu consigo manipular aquele dado fora do HDFS. Então, uma coisa, gente, nós fazemos isso com essa quantidade de dados pequena. Outra coisa é a gente fazer um ingest, uma quantidade gigantesca de dados. Aí, no nosso caso, o projeto tem que ser muito bem feito, porque senão se torna um gargalo. Por isso que existem soluções no mercado em que você emula, separa o armazenamento do processamento, que é o caso, por exemplo, do SpectrumScale, onde ele tem um plugin chamado HDFS Transparency, ou seja, na verdade, eu entrego um outro sistema de arquivos de alto desempenho, capaz de armazenar arquivo e objeto, e o ambiente que roda o Hadoop pensa que existe o HDFS, porque ele executa chamada de procedimento remoto, assim como o NFS, chamado de RPC. E ele consegue utilizar um outro sistema de armazenamento pensando que tem um HDFS por detrás. Então significa que eu posso aumentar o tamanho do meu file system e manter o mesmo conjunto de máquinas de processamento. Então todo o processo de ingest e degest, né, de remoção dos dados, eu não preciso ficar mais amarrado aos comandos do HDFS. Eu consigo fazer um ingest por mecanismos muito mais rápidos. Tá? Então, isso é uma coisa super importante no conceito de outros sistemas de arquivos que conseguem emular o HDFS. Obviamente, eu consigo integrar com o LDAP, tá? Para autenticação de usuários. Ele consegue seguir o padrão POSIX de permissionamento. Aí tem lá o Change Group, o chmod, o Change Mode. Permite também ter listas de controle de acesso, quem pode fazer o que e aonde. E ele oferece também um plugin que faz a parte de auditoria e política de segurança, que nesse caso é um outro módulo chamado Apache Ranger. Além disso, também faço o controle de cota, tá? Para os usuários. Só para relembrar, o HDFS ele quebra os arquivos em blocos e replica isso para manter a confiabilidade e o processamento de dados baseado na localidade. O primeiro ambiente é o NameNode, que é o serviço que me permite acessar os dados, ele é o meu servidor de metadados, e o Worknode, Datanode, é o cara que vai realmente armazenar os dados propriamente dito. O NameNode é um serviço baseado em memória, por isso que é muito importante, ele faz tudo em memória e depois ele descarrega para o disco, melhorando assim o desempenho. E ele se carrega de corrigir tudo isso por debaixo dos panos, né? Então, o processo de recuperação, blocos corrompidos, ele consegue corrigir isso para você. Se aquele bloco está corrompido, ele manda você buscar de uma outra réplica. Tá? Então, o cliente pede alguma coisa para o NameNode retorna uma lista
de todos os blocos e em quais datanodes ele pode ler ou escrever. E assim, terminamos a explicação técnica do HDFS. Muito obrigado e até a próxima aula.